Nessas enquetes, o que me assustou foi o seguinte: os resultados, muitas vezes colocando 5 penalistas brasileiros como os maiores do mundo. Olha, colocar um, dá para colocar. Um dá para colocar, vai deixar gente boa de fora, com certeza. Mas um penalista brasileiro dá para colocar. 2, caramba, tá forçando, porque para botar 2 penalistas brasileiros, você já tá rasgando aí, enfim, o Fofani, o Enzo Musco, o Yosconde, depende. 3 já é impossível. Com todo respeito, eu gosto da doutrina brasileira, mas não dá para dizer que o Brasil tem 5 dos maiores penalistas do mundo. 4, 3, 2 é difícil pra caramba. 1 dá para botar. Se você falar nenhum, o Brasil não tem nenhum, nem ao menos um penalista entre os 5 maiores do mundo, dá para falar também. Você pode falar nenhum, isso tem que ter um respeito à sua opinião. Dá para falar um, tem que respeitar a sua opinião. 2 já é muito complicado. Então, não é nem questão de gosto. Não se trata de falar, mas pode ser uma questão de gosto. É que é praticamente indubitável que alguns penalistas são gigantes no mundo. E a gente está pegando, olha só, tudo isso que eu falei, tirando ali, sei lá, Zaffaroni, argentino, Loic Waquante, Estados Unidos ou Canadá, mas ele, acho que, salvo engano, mora nos Estados Unidos, Servini, Uruguai, o resto é Europa. O resto, enfim, são doutrinadores da Espanha, da Alemanha, e isso demonstra que a gente ignora ainda que há muitos penalistas excelentes nos Estados Unidos, na Inglaterra, fora aqueles outros que a gente nem chega a conhecer, como os da China, da Rússia, do Japão, da Austrália. Já me falaram, alguns eu não cheguei a ler, mas, enfim, é uma comparação que a gente tem que pensar. E quando alguns falam os nomes certos, essa é uma outra preocupação também. Quando alguns falam, Zaffaroni, Roxin, bom, esses são nomes conhecidos. É tipo falar, Neymar. Quem são os maiores jogadores do mundo? Se vai para um país que não tem nenhuma tradição no futebol, alguém vai responder, Ronaldo, Messi e tal, Pelé. Vão responder uma coisa assim, meio no automático. Então, mesmo aqueles que acertam, a gente tem que pensar isso também. Quando dizem Zaffaroni, Roxin, Schunemann, Jacobs, Munhoz Conde e outros, sabe alguma coisa sobre aquela pessoa que citou? Eu repito, aqui eu não estou citando nomes, eu não estou falando de ninguém individualmente, eu estou falando para vocês refletirem sobre isso também. Sabem alguma coisa sobre aquela pessoa que citou? Então, se alguém fala, quais são os maiores penalistas do mundo? Zaffaroni, tá, o que você sabe sobre o Zaffaroni? Livros, quais são os livros dele? Sobre o que ele fala? Se você olhar os livros, ele vai para qual lado? Ele é minimalista, caminha para o abolicionismo, ele é punitivista, e aí? Alguma tese que ele já falou, e aí? Então isso é uma coisa que não dá para se enganar em alguns momentos. Você pode conhecer o nome, mas talvez não conheça aquilo que a pessoa escreveu. E eu não estou falando nem de conhecer a fundo, eu estou falando assim, Roxin, insignificância. Só saber isso, uma ligação, só saber isso. Munhoz Conde, teoria quadripartida. Fofani, delitos econômicos, e atacou pra caramba lá a reforma após a Operação Mãos Limpas. Enfim, Loic Waquante, caramba, não precisa nem saber a fundo, mas o que ele falou, por exemplo, sobre o Rudolf Giuliani, sobre aquilo que aconteceu em Nova York, no sistema de tolerância zero, qual foi a crítica que ele fez em relação a isso, a perseguir pessoas, determinados grupos, só ter uma ideia sobre isso. Não precisa conhecer a fundo, não precisa. Nessa etapa que eu estou falando, eu não estou dizendo vou conhecer a fundo, mas ter uma ligação. Roxin tem uma relevância sobre autoria,
teoria do domínio do fato, sobre quem pode ser autor. Ele teve relevância, lá atrás ele ganhou relevância, contribuindo com a doutrina dele para punir aqueles chefes da Alemanha nazista. Aquela doutrina dele explicava a importância de punir os chefes da doutrina nazista, enfim, do governo nazista. Então, fazer essa ligação, pelo menos entender, pô, aquele cara falou sobre isso, aquele cara falou, fulano falou sobre isso, ciclana, caramba, fala sobre aquilo. Então, fazer essa ligação mínima, inicial. E aí, será que quando alguém fala, pô, os maiores penalistas do mundo são Zaffaroni, Roxin, Schunemann, Munhoz Conde e Caiambos. Pô, mas Caiambos escreve sobre o quê? Qual é a linha que Caiambos segue? Não dá para errar, não dá para se enganar. Ele segue um caminho. Caiambos não fala sobre execução penal. Caiambos segue um caminho do direito penal internacional. Ele fala sobre algumas coisas específicas. Ele fala sobre alguns crimes específicos, não sobre tudo. Então, pelo menos entender isso.